Então, eu me converti ao cristianismo, né, quando eu tinha por volta de 20 anos, 19, 20 anos. E me converti justamente por conhecer o meu companheiro ter falado muito do Jesus diferente, né, do Jesus que amava todas as pessoas, que não tinha distinção, que aceitava as diferenças e a diversidade. Quando eu entro na igreja, eu sofro muitas decepções, né, uma igreja tradicional que eu entrei. E aí, quando eu comecei a questionar justamente os temas que eu sempre militei, que é mulheres, né, as questões da negritude, eu comecei a ser vista como uma pessoa que ia criar problema, que não estava no lugar certo. E aí saí, né, dessa igreja. Mas assim, pra mim, a espiritualidade hoje, essa igreja que eu faço parte, essa igreja hoje eu consigo viver essa espiritualidade plena, né, e foi o que eu falei na palestra. Hoje eu consigo ver o Jesus verdadeiro que o meu companheiro me apresentou, né? O Jesus que ama todas as pessoas, que aceita a diferença, que ama a diferença, porque as pessoas precisam ser diferentes. E isso é o legal, assim, é você conseguir conviver com a diferença, conviver com a diversidade, amando todo mundo. E pra mim isso é Jesus e isso é viver a espiritualidade plena, é não fazer diferença das pessoas, não discriminar, conhecer as pessoas, conhecer as diferenças e amar as diferenças. Então, assim, eu acho que muita gente, às vezes, tem uma espiritualidade extremamente plena, né? Pela luta por direitos, pela luta por justiça, pela luta, pela garantia, né? Do mínimo das pessoas e não entende que isso é espiritualidade. Às vezes as pessoas vivem espiritualidade. A gente conversa muito, eu e meu companheiro, sobre isso, né? As pessoas, por exemplo, o Frei Beto deu um testemunho muito interessante na cadeia, que ele estava na cadeia e várias pessoas comunistas perguntavam a ele por que ele seguia essa coisa de fé, se ele acreditava no comunismo, e ele dizia, eu tenho certeza que vocês vão ser salvos, porque vocês seguem Mateus 25, né? Quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber. E eu acho que espiritualidade é justamente isso, as pessoas que estão dentro do movimento social, elas têm essa espiritualidade plena, e muita gente que está dentro da igreja, né, que está dentro dos muros da igreja, não conseguem viver isso, não conseguem servir as pessoas. Eu acho que para mim a espiritualidade tem muito a ver com o serviço, com o cuidar das pessoas, com amar as pessoas e amar as diferenças. Eu acho que isso muitas vezes não existe dentro do muro da igreja. Assim. Essa igreja que eu faço parte, que faz parte de uma organização chamada Aliança de Batistas, a gente aprende muito isso, porque são igrejas que são extremamente discriminadas, né, tanto pela sociedade como pela Convenção Batista. Né, muitas pessoas que são de igrejas que são ligadas à Convenção Batista acham que a gente, por estar numa igreja que é progressista, a gente não é evangélico, a gente tem que ser tratado de forma diferente, porque a gente consegue discutir todas essas diferenças. Então, assim, eu aprendi muito com a Aliança de Batistas que igreja tem que ser pátio, né? A gente tem que estar fora, a gente tem que estar na rua, né? E a Igreja Católica tem muito essa tradição, né? De correr atrás dos oprimidos, de cuidar dos oprimidos. Então, hoje eu tenho aprendido a ser evangélica dessa forma, e aí entendendo a espiritualidade nessa plenitude que o movimento social já vive.